Bom dia, bom dia. Nossa aula de geometria. Nós vamos finalizar o conteúdo, né, sobre área de polígonos na página 155, no módulo 4. Na número 1, eu já havia falado, né, sobre as fórmulas das áreas, montei para vocês e falei para que vocês fizessem sozinhos, que nós iríamos corrigir na próxima aula, que é hoje. Cada polígono, ele tem a fórmula da sua área. Alguns polígonos, a fórmula é a mesma. Exemplo, retângulo, paralelogramo e quadrado. Sempre base vezes altura. Triângulo, losango e trapézio, base vezes altura dividido por 2. O trapézio é o polígono que ele tem duas bases. Então, antes da gente fazer base vezes altura e dividir por 2, nós temos que somar as suas duas bases para depois multiplicar pela altura. Então, vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela. Lembrando que vocês têm o exercício avaliativo, né, que vai valer como nota de teste, tanto de matemática quanto de geometria, para fazer na plataforma até o dia 15, até domingo. Então, quem ainda não fez, posso sim, Lívia. Quem ainda não fez, por favor, né, dá uma estudada, faz a revisão, estuda para poder responder. São 10 questões objetivas, né, para assinalar a resposta correta, apenas uma. Coloca nome, número não, desculpa, nome, e tem que colocar a turma também, tá? Não tinha essa opção porque apenas a 72 iria fazer. Mas agora a 71 também vai fazer, Júnior falou comigo ontem, então já foi editado lá. Quem já fez não tem problema, eu sei o nome de vocês, eu sei que vocês são da minha turma, mas quem ainda vai fazer, agora tem a opção também da turma para poder editar, tá bom? Então vamos lá, que eu vou compartilhar aqui para que vocês possam visualizar o livro para a gente fazer. Qualquer dúvida, qualquer pergunta também relacionada à geometria, pode falar. Lembrando que geometria, no nosso exercício avaliativo, nós estamos falando de ângulo oposto pelo vértice, que tem as medidas iguais, polígonos, né? Os elementos do polígono, nomenclatura de polígono. 6 lados, se chama hexágono. Área de polígonos, o que é polígono regular, quais são os tipos de polígono, polígono convexo, não convexo, tá bom? Isso tudo no nosso exercício avaliativo, que vale como nota de teste. Nossa avaliação, que ela acontece nas 2 primeiras semanas de dezembro, também vai valer de 0 a 10 pontos, com a avaliação na plataforma, 10 questões, igual a esse teste. Só que nós vamos falar sobre outros conteúdos que nós vamos iniciar hoje na página 156. Então, vamos lá para a gente não perder tempo. Acredito que depois que a gente finalizar a matemática, nós vamos utilizar algumas aulas da quinta-feira para a gente poder falar sobre geometria, né? Porque matemática nós temos um número maior de aula por semana e só tem um capítulo para a gente terminar. Então, assim que a gente terminar, fizer o exercício de fixação no caderno, vamos utilizar a outra aula da quinta-feira para a gente poder finalizar a geometria, ok? Vamos lá, que eu vou compartilhar a tela. O pessoal que chegou depois da chamada, toda vez que vocês entram na sala, sobe o nomezinho de vocês, já vou anotar aqui. Tá, tudo bem. Assim que cair, você volta daqui a pouco. Vou compartilhar aqui o livro, só um minuto. Ó, no número 1, nós temos primeiro a área do quadrado, do retângulo, do triângulo, do retângulo de novo, do paralelogramo e do triângulo mais uma vez. Nós falamos sobre a área do trapézio no nosso caderno,
né, num exercício de fixação, mas no livro nem colocou a área do trapézio, não. Na verdade, não colocou nem a do losango, né? Só falamos sobre retângulo, triângulo e paralelogramo. Dessas aí do número 1, apenas os triângulos a gente divide por 2 o resultado. Então, quem ainda não fez, tem 2 minutinhos para fazer para a gente poder corrigir. Lembra que eu já deixei na semana passada, tá? Vamos lá. 2 minutinhos para fazer quem ainda não fez. Vamos fazer um minutinho aí, que já eu vou perguntar a resposta. Vamos lá. Aqui na área do quadrado, onde a base e a altura têm a mesma medida, qual é o resultado? 5 vezes 5? 25. 25. 25. Ih, apagou tudo. Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, tá, deixa eu abrir aqui. 25, aí como está em centímetros, a gente coloca centímetros ao quadrado. Eita. Ok? Na letra B, retângulo. Base vezes altura. 6 vezes 3. 18. 18. Aí nós vamos colocar... Peraí, só um minutinho. 18 centímetros quadrados. Na letra C, base vezes altura dividido para 2. Então, 6 vezes 4, 24. 24 dividido para 2, né? 12 centímetros quadrados. Lembra que eu falei que toda vez que a gente fala... Deixa eu botar aqui embaixo. Não sei porque que está sumindo. Toda vez que a gente calcula a área, nós estamos na unidade de comprimento, centímetros. Quando a gente vai calcular a área, nós já estamos na unidade de superfície. Aí a gente coloca centímetro, né? Ou metro ao quadrado. Na letra D, nós temos aí 4,5 vezes 3, vai dar quanto? 13,5. Muito bem. Treze vírgula cinco centímetros quadrados. E na letra E, base vezes altura, 8,75. Muito bem. 8,75 centímetros quadrados. Triângulo, base vezes altura dividido para 2. 40 dividido para 2. 20 centímetros quadrados. Muito bem, lembrando que na área do triângulo, a gente sempre divide para 2. Um minutinho para copiar, para a gente poder fazer o número 2.
Determine a área da região colorida em azul a partir das informações. Nós temos aí 4 retângulos, né? A figura é formada por 4 retângulos iguais e por um quadrado, que é essa parte em branco, de perímetro igual a 16 metros. Lembra que eu falei já em outras aulas que o perímetro é a soma de todos os lados? Se o quadrado ele tem os lados iguais e a soma dos 4 é igual a 16, indica 16 dividido para 4, cada pedacinho aqui desse quadrado tem 4 centímetros, tanto a base quanto a altura, ok? Então, vamos aqui fazer a área dos retângulos. A área da região colorida, se esse pedacinho é igual a 4, aqui nós temos 2 vezes 4, 8 de base, né? Então, eu vou só montar aqui para vocês, porque dessa forma não vai cair. Para a gente saber a área da região colorida, nós vamos fazer 4 vezes colchetes, né? 4 vezes, aqui de novo, o 2 vezes 4. É o que está aparecendo ali para a gente, que a gente já sabe que é 8. Então, vamos fazer essa multiplicação? Primeiro, multiplica o que está dentro do parênteses. Depois, dentro do colchete, depois multiplica por 4 de novo. Vamos lá. Dois minutinhos aí para poder fazer a multiplicação. Foi? Alguém já quer falar o resultado? Fazendo aqui o parênteses, vai ficar 4 vezes 8, né? Aí nós vamos resolver o que está no colchete. 4 vezes 32. Quanto que é 4 vezes 32? 128? Desculpa, tá? 128. Aí nós vamos colocar metros quadrados, porque as medidas estão em metros. Muito bem, 128. Tia, Oi? a Gina pediu pra avisar que ela não vai poder participar da aula caso que ela foi no médico. Tá bom, fala para ela depois assistir o link lá na plataforma na hora que ela puder. Lembrando, tá, que se vocês têm contato com alguns amigos que não estão conseguindo assistir a aula em tempo real, avisa do exercício avaliativo que é até domingo, tá? Isaac, Jennifer. Na letra B, a área do quadrado, já temos outra figura, né? A área do quadrado ABDE é 900 metros quadrados. M é o ponto médio do segmento AB e o comprimento do segmento BC é igual à medida do lado do quadrado. Então, vamos lá. Se a área dele, do quadrado, é 900 metros, base vezes altura é igual a 900 metros,
nós temos a medida do quadrado valendo 30. Porque 30 vezes 30 que é 900. Então, a medida de cada lado do quadrado é igual a 30. Se M é o ponto médio, indica que está dividindo por 2, né? Então, esse pedacinho aqui, ó, de A até B, a metade dele mede 15. O comprimento de B até C é igual à medida do lado, 30. Então, vamos calcular a área aí dessa parte azul. Aqui nós formamos ACM. Só um minutinho, tem alguém entrando na sala. Angelina. Bom dia, bom dia. Para quem chegou agora, estamos na nossa aula de geometria, na página 155, tá? Prosseguindo. O triângulo ACM ele mede, né, essas coisas aí, essas medidas, 15 e 30. Então, nós vamos fazer base vezes altura. Vou botar aqui triângulo ACM, que é o triângulo de cima, base vezes altura, dividido para 2. Calcula aí para mim. O AME também tem a mesma medida, gente. Eles são iguais. Base vezes altura, dividido para 2. Para a gente saber a área total, né? É só somar os dois resultados que nós vamos encontrar. Estou aguardando aí. Dois minutinhos para terminar de fazer a conta. Depois, no final, que é a área total azul, nós temos que somar. Tia, Oi? a Angelina botou no chat falando que não vai poder falar porque tá na pediatra. Tá, tudo bem. Vamos lá. Um minutinho para terminar. Lembrando, depois que a gente calcular a área de cada triângulo, nós vamos somar as medidas. Vamos lá. 15 vezes 30, 450, né? Dividido para 2, fica quanto? 225. 225. Aí a gente coloca metros, né? Metros quadrados. Embaixo vai dar a mesma coisa. Peraí que pulou a página. Embaixo vai dar a mesma coisa.
Vamos botar logo a resposta, 225 metros quadrados. A área total azul, nós temos que somar 225 mais 225 é igual a 450 metros quadrados. Ok? Um minutinho para copiar, para a gente poder iniciar o conteúdo da nossa avaliação, que nós vamos falar sobre figuras geométricas circulares. Círculo e circunferência. Nós temos algumas observações, depois nós vamos falar sobre simetria, alguns tipos, né, de simetria. Para, enfim, começar o nosso conteúdo, nosso capítulo 12, que fala sobre medida de energia e temperatura. Um minutinho aí para que vocês possam copiar com cálculo. Foi na página 156. Nós estamos falando sobre figuras geométricas circulares. Há várias situações na natureza em que é possível identificar os elementos que lembram figuras geométricas circulares. Um exemplo são os atóis, ilhas oceânicas constituídas por corais que, em razão de seu processo de formação, podem ter formato circular quando vistos de cima. Aí tem aí a formação dos atóis, que quando ele é visto de cima, né? Ó, nós temos um buraco azul lá na costa de Belize, na América Central. Olha que lindo. Né? Visto de cima, ele tem um formato circular, como outras coisas na nossa natureza, né? Que nos lembram formas circulares. Na página 157, tá falando aí, ó, outros exemplos, né? Exemplo 1, o olho humano representa algumas estruturas circulares. Exemplo 2, a obra do homem vitruviano. Podemos observar um contorno circular e outro formato que tem ali um quadrado. Lembrando que essa é uma obra muito famosa do Leonardo da Vinci. As imagens apresentadas nos lembram uma circunferência e círculo. Já falei sobre isso em sala de aula, mas vamos relembrar. Chamamos de circunferência a linha fechada em um plano na qual todos os pontos estão à mesma distância de um determinado ponto fixo, chamado de centro. Lembra que eu dei exemplo para vocês que a circunferência, ela corresponde ao contorno. Um exemplo de circunferência no nosso dia a dia é o bambolê. O bambolê, ele tem esse contorno e a parte interna dele não tem, né? Só tem mesmo a representação do contorno. Então, o bambolê é um exemplo muito legal de circunferência. Já o círculo, ele tem, né, esse contorno, porém, ele possui região interna, ele tem preenchimento interno. Eita! A figura geométrica plana, composta de uma circunferência e de todos os pontos que estão em seu interior, ou seja,
sua região interna. Então, a circunferência, ela corresponde apenas a esse contorno. Toda circunferência, ela tem um centro, né? Que nós chamamos também de origem, de ponto O. Quando a gente vai construir um círculo, né? Com um compasso, nós temos a pontinha do lápis e uma pontinha de ferro. Aí nós colocamos essa pontinha de ferro, que vai ser o centro dessa circunferência, e quando a gente vai girando, nós vamos formando o círculo com lápis. Foi? Em relação à circunferência, nós podemos destacar alguns elementos. O centro da circunferência, né, que é sempre denominado pelo ponto A, O, que eu acabei de falar com vocês. Nós temos o raio da circunferência. Esses elementos são muito importantes, tá? Vai cair aí na nossa avaliação também. O raio da circunferência. Nós chamamos de raio da circunferência, vou colocar aqui de azul, os segmentos que partem do ponto O. Então, eu tenho de O até C, é um raio, de O até A é outro raio. Todo segmento que sai do centro da circunferência, nós vamos chamar de raio. Corda é qualquer segmento que não passe pelo centro da circunferência. Então, nós temos aqui de F até D e de F até E. Ok? Corda é qualquer segmento que não passe pelo centro da circunferência. Ô tia, Oi? não, é que eu cheguei atrasado, mas é porque esses dias minha internet tá muito ruim, tá muito difícil de entrar. Ah, Ontem tá. também não consegui entrar, então... Né, na nossa área tem vezes que qualquer chuva... Ontem à noite eu fiquei sem internet, porque choveu muito, né? Qualquer coisinha, até quando venta muito aqui, onde a gente mora aqui próximo, fica a área horrível da internet. Mas aí, quando você tiver com a internet boa, você assiste lá o link das aulas para colocar o conteúdo em dia. Tá bom. Vamos lá. Diâmetro, vou colocar aqui de laranja. Diâmetro, gente, também é uma corda, só que recebe esse nome especial porque é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Exemplo de diâmetro, de A até o C. De A até o C é um segmento chamado de diâmetro, porque ele passa pelo centro da circunferência aqui, que é o ponto O. De novo, tá? O centro da circunferência é aquele pontinho fixo, indicado pela letra O. O raio da circunferência é um segmento menor, é o segmento que sai do ponto O. Corda é qualquer segmento que não passa pelo centro da circunferência. E diâmetro é uma corda, mas recebe esse nome especial, porque é o segmento que passa pelo centro da circunferência. Ok?
Depois a gente vai treinar mais sobre isso. Nós temos observações importantes, duas, tá? Que vocês vão anotar aqui agora. A medida do raio, vou botar aqui embaixo. A medida do raio é igual à medida do diâmetro dividido para 2. Porque o raio, ele é a metade do diâmetro. Então, com isso, a gente entende que o diâmetro é o dobro do raio. Então, ó, diâmetro, deixa eu passar isso aqui para cá. Diâmetro é igual ao raio vezes 2. Então, nesse probleminha que está aí embaixo, se o raio de uma circunferência mede 4, qual é a medida do seu diâmetro? Se esse pedacinho mede 4, qual é o tamanho do pedacinho todo? O que vocês acham? Se o raio, que é o pedacinho menor, mede 4, o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. 2 vezes 4, 8 centímetros. Depois nós vamos fazer uma atividade no caderno sobre esse conteúdo circunferência, que na verdade vocês vão ver com mais detalhes no ano que vem, mas nós já temos noções básicas aqui agora dos elementos dessa circunferência. Anota aí para mim essas duas observações para a gente poder continuar falando. O raio é igual ao diâmetro dividido para 2 e o diâmetro é igual ao raio vezes 2. Se o meu raio é 4, o meu diâmetro 4 vezes 2, 8. Foi? Vamos lá para a página 158, que não tem, gente, como a gente falar de circunferência sem falar do número irracional mais importante, número π. Em toda circunferência, nós temos uma relação com o número π. O número π ele é representado por esse símbolo. A gente lê assim mesmo, a gente fala número π. E ele tem um valor aproximado, tá? O número π, o valor aproximado dele, ele mede aproximadamente, vou botar aqui o símbolo de aproximadamente, 3,14. Ok? O número π mede aproximadamente 3,14. Esse número π é um número importante porque toda vez que a gente divide o comprimento de qualquer circunferência pelo seu diâmetro, a gente vai achar o mesmo número. Sempre vai dar 3,14. Aí nós temos exemplos ali. Se a gente pegar um prato de cozinha, dividir o comprimento do prato da cozinha pelo diâmetro, pela largura desse prato, nós encontramos 3,14 aproximadamente. Se a gente pegar um relógio, dividir o comprimento desse relógio pela largura do relógio, nós vamos encontrar aproximadamente 3,14. Se a gente pega um CD, divide o comprimento pela largura desse CD, nós vamos encontrar 3,14, tá? O surgimento do número π, quem descobriu
foi o matemático Euler. Ele descobriu que qualquer fórmula circular que a gente divida o comprimento pela largura, sempre vamos encontrar o mesmo resultado, aproximado para 3,14. Então, ele chamou esse resultado de número π, ok? Então, você já sabe que quando você vê esse símbolozinho, que esse símbolo ele vale aproximadamente 3,14. Então, vamos lá para a página 160, que nós vamos treinar um pouquinho aí sobre esses elementos que eu acabei de falar. Na circunferência de centro O, classifique os segmentos em raio, diâmetro ou corda. Então, nós vamos verificar aqui o segmento AD. Vou colocar aqui de vermelho, depois eu apago. Esse segmento AD, nós vamos chamar de raio, diâmetro ou corda. Lembrando, o raio é o segmento que sai do ponto O. Diâmetro é um segmento maior que ele passa pelo ponto O. E corda é qualquer segmento que não passe pelo centro da circunferência que está aqui, ó. Então, esse segmento de A até D, ele passou pelo centro da circunferência? Não. Não. Então, nós vamos chamá-lo de corda. Qualquer segmento que não passe pelo ponto O é chamado de corda. Ok? Vou apagar para a gente fazer agora o outro segmento. De O até C, nós vamos chamar de raio, diâmetro ou corda. Qualquer segmento que saia do ponto O é chamado de quê? Raio? Raio, muito bem. Raio. Próximo segmento, de C até G. Do C para chegar ao G, nós passamos pelo ponto O. Eu chamo de raio, corda ou diâmetro? Diâmetro. Diâmetro, muito bem. Tá vendo? Não é difícil. Vou apagar aqui. Agora é do E até o G. É um segmento que não passa pelo ponto O. Qual é o nome dele? Corda. Corda. Um minutinho aí para copiar, para a gente continuar fazendo. Agora é o segmento de B até E. De B até o E é um segmento que não passa pelo ponto O. Qual é o nome dele? Corda. Corda. Próximo. De O até o F. Todo segmento que parte do ponto O é chamado de Raio. raio, muito bem. Tá vendo que o raio, ele é menor, obviamente, do que o diâmetro e do que as cordas, né? Ele tem a medida menor. Todo raio tem a mesma medida também, tá, gente? Então, o segmento OC é raio. O OF também é um raio. Eles possuem a mesma medida. O raio, ele sai do ponto O e vai a qualquer ponto
no contorno dessa circunferência. Vamos ao último segmento, do B até o F. Do B para chegar ao F, nós passamos pelo ponto O. Qual é o nome? Diâmetro. Diâmetro. O segmento que passa pelo ponto O, nós chamamos de diâmetro. 1 minuto para copiar, para a gente fazer o número 2. Até que não é difícil, não. Não é não. Vamos lá. A imagem a seguir representa uma circunferência de ponto O e um raio medindo 5. Então, eu vou botar aqui de outra cor. Os raios são de O até A e de O até D, tá? Como eu falei para vocês, o raio é o segmento que ele sai do ponto O até o ponto que está no contorno da circunferência. Então, nós temos aí o raio medindo 5. Em relação ao centro da circunferência, quais pontos são menores do que 5? Menor do que 5 são os pontos, né, que a gente sai. Angelina colocou CB no chat. Isso aí. Mas como ele falou ponto, a gente bota B e C, que é os pontos que estão dentro da circunferência. Esses pontos que estão dentro da circunferência, nós vamos chamar de pontos internos, que estão dentro da circunferência. Quais são os pontos que medem mais de 5 centímetros? A Angelina colocou no chat que é F e F. Muito bem. Os pontos externos, que estão fora da circunferência, eles medem mais do que o raio. E os pontos que medem exatamente 5 metros, no caso, né? É o ponto A e o ponto D. Vamos colocar uma observação aqui, que ele não pediu, mas é importante. Os pontos B e C, nós chamamos de ponto internos, que estão no interior da circunferência. Os pontos E e F, só um minutinho. Os pontos E e F, nós chamamos de pontos externos, porque estão do lado de fora da circunferência. E A e D, como estão no contorno da circunferência, a gente chama de tangentes, e nós dizemos que pertencem à circunferência. Os pontos que pertencem à circunferência são os pontos que estão no seu contorno aí, né?
De novo, B e C mede menos que o raio, pois eles são pontos internos, estão dentro da circunferência. E e F têm a medida maior do que o raio, porque são pontos externos, estão do lado de fora da circunferência. E A e D medem 5, porque são pontos tangentes. Ponto tangente é que encosta na circunferência. Eles pertencem à circunferência. Ok? 2 minutinhos aí para copiar. O número 2 vocês vão fazer em casa depois, tá? Vocês pode ter uma régua, uma fita métrica. Vocês vão escolher 4 objetos redondos, né? Que vocês vão pegar o comprimento, dividir pelo diâmetro, que nós vamos encontrar 3,14 em tudo aqui. Então, esse número 3 não é para a gente fazer agora. Copiou aí o número 2. Número 4, para a gente finalizar. Para fazer uma atividade com os alunos do 7º ano, a professora de matemática pretende organizá-los de maneira que todos estejam à mesma distância dela. Como a professora pode organizá-los? Em círculo, né? Pode organizar em círculo e a professora ficar no meio. Se ela ficar no meio e colocar uma distância igual dela para os alunos, a professora vai ser como o centro desse círculo e os alunos, os pontos aí chamados de raio. Então, como a professora pode organizá-los? Em círculo. Em círculo e ela sendo o centro desse círculo. Se ela organizar em círculo e ela for o centro desse círculo, ficar no meio, né? Os alunos vão estar na mesma distância. Ok? Copia aí para a gente finalizar. Na última aula eu retorno para a gente falar de matemática. Não esqueçam, gente, de estudar e fazer até domingo. Não deixa para a última hora, que como eu sempre falo, né? Pode chover, a conexão pode cair. Então, o ideal é que vocês façam logo o exercício avaliativo. Ok? Quem tem contato com os alunos que não estão conseguindo assistir em tempo real, avisa, né? Apesar de ter chego já no e-mail de cada um, a notificação do exercício avaliativo. Tá bom? Beijinhos. Até a última aula. Todo mundo já conseguiu copiar? Posso interromper aqui? Professor, Oi. exercício avaliativo que você está falando é o de matemática e de geometria que já passou? Isso, matemática e geometria que está lá na nossa plataforma. Ah, tá, obrigado. Tá bom? Beijinhos. Até daqui a pouco. Vou interromper aqui, tá? O compartilhamento.